De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Estamos começando a temporada 2021 do programa Graça e Paz. Programa feito para você e para sua família, um programa feito para abençoar a nossa cidade. Entramos no 9º ano, de edição desse programa, que nasceu aqui no coração da Igreja Presbiteriana Central, com o propósito de abençoar você, com o propósito de levar até você, ainda que de maneira breve e objetiva, mas a palavra de Deus, na sua expressão original, ensinando a você, levando até o teu coração, doses generosas da boa teologia, da teologia saudável, de uma interpretação bíblica cuidadosa. Esse programa, ele vive, ele funciona e ele existe em função disso, de abençoar você com a palavra de Deus. Amém? E para começar essa nova temporada do programa Graça e Paz, eu tenho um tema novo para trabalhar com você. No ano passado nós encerramos o ano trabalhando textos que eram muito conhecidos, mas pouco compreendidos, Estão todos na nossa playlist lá da Igreja Presbiteriana de Nova Friburgo no YouTube. Você pode assistir todos os nossos vídeos, não só dessa série, mas todos os vídeos, não só do programa Graça e Paz, como também dos vídeos que são transmitidos, das pregações transmitidas na Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, pregações expositivas feitas para abençoar a sua vida. Bom, para nós começarmos esse ano muito bem, eu tenho uma nova série de mensagens para você. Nós vamos falar sobre as belezas ocultas do livro de Salmos. Você gosta do livro de Salmos? Eu sei que talvez o livro de Salmos seja um dos livros preferidos na leitura devocional de muitos cristãos, por uma razão muito simples. É uma leitura mais simples, mais curta, porque os Salmos, exceto o Salmo 119, são salmos curtos, com poucos versículos. Eles têm um início, um meio e um fim muito rápido, mas eles trazem bálsamo ao coração, porque os Salmos são, todos eles, literatura poética, é poesia e teologia junto, Então, parece mais fácil de entender, parece melhor de entender. São palavras de promessa, são palavras de bênção, palavras de adoração que confortam e alegram a qualquer coração. Mas o meu propósito é conversar com vocês, a partir desse programa, sobre salmos que são também muito conhecidos e também muito queridos, mas às vezes nós não entendemos a profundidade, algumas belezas que são ocultas ao entendimento nesse salmo, E eu quero, lógico, não vamos fazer todos os salmos, mas vamos escolher alguns salmos mais conhecidos, e trazer um entendimento mais abrangente, melhor, para que você possa estar adorando mais ao Senhor. O livro de Salmos, você precisa entender, na verdade ele é uma coletânea de canções. Todos os salmos eram canções que eram cantadas, canções que eram ministradas pelo povo nas festas, nas adorações. Uma coisa que você vai perceber, você que tem talvez uma Bíblia mais antiga na sua casa, você vai ver que alguns salmos vão vir assim com o título Salmo de procissão, ou Salmo de caminhada, ou Salmo de peregrinação. O que eram esses salmos? Quando o povo saía da sua terra para ir adorar em Jerusalém, como por exemplo uma viagem de Nazaré, a viagem feita por Jesus e sua família para sacrificar, para adorar no templo, eles tinham que atravessar todo o país e normalmente eles iam juntos e iam cantando as músicas, as canções populares que enalteciam, engrandeciam e revelavam o Deus de Israel.
né? Então todos os salmos eram antigos. Por exemplo, você também tem uma Bíblia antiga, as Bíblias mais antigas, na estrutura dos salmos vinha uma palavrinha escrita assim, selá, né? Você sabe o que significa esse selá lá nos seus salmos? Eram os refrões, né? O refrão do salmo, ele era chamado de selá, então era onde se repetia, né? Como os hinos que nós cantamos, clássicos na nossa igreja, tem o seu refrão, os salmos também tinham. O salmo tem a sua teologia, e na sua teologia os salmos são apresentadores, né, da soberania de Deus, da grandeza de Deus, dos atributos de Deus como Criador, como sustentador, como libertador do seu povo. E mais, o salmo ele é uma estrutura poética que trazia também a grande esperança de Israel, a grande esperança não só para o Israel antigo, não só para o Israel de hoje, mas para a igreja de hoje. O Salmo traz a esperança que é posta tão somente no Messias, o Messias prometido, que os judeus ainda aguardam, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que ele já veio e não apenas veio, como voltará. Jesus, ele é o nosso Messias e ele é a coroa apresentada em vários salmos, Todos os salmos, de alguma maneira, vão apontar para a pessoa ou para a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é isso que nós vamos ver ao longo dessa caminhada, né? Então eu quero te convidar para, a partir de hoje, acompanhar comigo a exposição das belezas ocultas no livro de Salmos, né? E vai ser realmente uma bênção. Um dado importante que você precisa entender: o Salmo não tem um autor, tem vários autores. Entre os autores dos livros dos Salmos, do livro de Salmos, nós temos Moisés, né? Autor de um salmo muito conhecido. Nós temos a maioria dos salmos atribuídos a Davi, né? Que são os salmos mais conhecidos, os salmos mais bonitos, os salmos mais recitados, os salmos mais significativos. Nós temos Salomão como um dos autores dos salmos. Nós temos os filhos de Corá, né, que também são filhos de um adorador, que são de uma linhagem de adoradores, e também os filhos de Asaf, que vêm de uma linhagem de adoração em Israel também, que são autores dos salmos. Nós temos alguns salmos que são atribuídos a Etã e alguns salmos que são atribuídos a autores desconhecidos. Talvez não para aquela época, mas para a nossa época, são autores desconhecidos, né? Mas nós entendemos que o verdadeiro autor do livro dos Salmos é o Espírito Santo de Deus, que trouxe ao coração dos seus autores humanos a inspiração para que esses salmos fossem escritos e norteassem a vida de todo o povo de Deus em toda a caminhada e em todos os tempos. Amém? Então, queridos, fica ligado, porque esse programa vai ser uma bênção e hoje nós vamos começar essa exposição do Salmo 1. Um salmo muito interessante, um salmo muito conhecido, mas que apresenta uma beleza oculta, que apresenta uma beleza não conhecida de todos nós. E hoje eu quero falar sobre o Salmo 1. Né? Em algumas edições passadas eu já falei sobre o Salmo 1 aqui no programa Graça e Paz, mas eu não poderia deixar de fora, né, nessa exposição de Salmos, o Salmo 1. Né? Mas antes disso eu quero orar e agradecer a Deus por mais um ano que nós começamos o programa Graça e Paz, agradecer a Deus por estar aqui na tua presença, com você, meu querido, orar pela sua vida, orar pela nossa cidade, que começa esse ano também debaixo de um governo de um novo prefeito. Né? Desejamos ao prefeito Johnny Michael sucesso, direção de Deus, prosperidade para a nossa cidade, coragem para todos os enfrentamentos. E a você que saiu de 2020 nessa crise e entrou nessa crise, que o Senhor nos ajude a passar por isso, que o Senhor nos ajude a vencer. Agora, não coloca a tua esperança em qualquer coisa não, querido. Não coloca a tua esperança nas coisas e nem nos recursos desse mundo. Oramos
E pedimos a Deus que os recursos do mundo sejam bons recursos e nos ajudem a passar por isso. Mas nenhum recurso desse mundo será esperança para a minha vida. A minha esperança é o Senhor. Esperarei nele e confiarei nele. Você vai ver isso nos Salmos. Amém? Então deixa eu orar por você, para a gente começar bem aí essa nova temporada 2021 do programa Graça e Paz. Vamos orar? Pedir ao Senhor para nos abençoar. Senhor, louvado seja o teu nome. Louvado seja a tua bondade, a tua misericórdia, a tua generosidade. Obrigado, ó Deus, por poder estar aqui com os meus amigos que assistem esse programa. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na tua presença, orando, pedindo ao Senhor, ó Deus, intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso prefeito e por toda a sua equipe, pelos vereadores que ora iniciam também um novo mandato. Oramos pelas igrejas de Nova Friburgo, pela sociedade de Nova Friburgo, por todos os munícipes dessa cidade. Oramos a Deus para que venha um tempo, ó Deus, de reflexão, mas de renovo também sobre a nossa vida. Colocamos a nossa vida diante do Senhor, esperamos tão somente no Senhor, e ó Deus, que esse programa continue no ano 2021 sendo, ó Deus, um consolador, um inspirador, um motivador, uma ferramenta usada através da Tua Palavra para abençoar a vida da nossa cidade, de todos aqueles que nos assistem também pela internet. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Deus abençoe você. Vamos a um breve intervalo e eu volto depois desse minutinho de intervalo para meditar com o Salmo 1. Vamos ver as belezas ocultas do livro de Salmos, hoje começando pelo Salmo 1. A graça e a paz. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Você não aprendeu a falar inglês. Deixou que a falta de tempo e dinheiro virassem obstáculos para não ir além. Mas agora você vai conseguir. Com a Wizard. A metodologia Wizard vai além da sala de aula. Te acompanha 24 horas por dia e te faz se sentir seguro. Acredite na escola comprometida com você e seu aprendizado. Wizard, você é bilíngue. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e com esse programa nós estamos começando a nova temporada do programa Graça e Paz. A 9ª temporada, 9 anos de presença aqui na TV Zoom e na nossa cidade, na internet, levando até você uma palavra para abençoar a sua vida. E para começar essa nova temporada, nós vamos trazer uma nova série expondo as belezas ocultas dos Salmos. Nesse primeiro estudo, nós vamos contemplar o Salmo 1, e vamos olhar para alguns salmos que compõem o saltério bíblico e vamos perceber alguns detalhes que talvez não sejam tão simples de se ver, de se perceber, alguns detalhes que não são tão claros, explícitos, que não transbordam com tanta facilidade para um leitor comum. Eu quero ajudar você para que você possa perceber com maior amplitude, com maior abrangência, a boa teologia, a boa eclesiologia, o anseio do coração humano e tantas coisas que são capturadas e compartilhadas através dessas belas poesias que compõem o saltério bíblico. Então eu penso que vai ser um tempo maravilhoso. Fica ligado, porque a partir de agora vamos pensar em vários salmos, vamos olhar os mais importantes, os mais conhecidos, os mais bonitos, e vamos, com a graça de Deus, trazer a beleza que você já conhece, mas também as belezas ocultas dos salmos. Amém? Vamos então começar pelo Salmo 1, um salmo muito conhecido, um salmo citado que entesoura coisas maravilhosas aqui para o nosso entendimento. Acompanhe a leitura desse salmo comigo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes,
O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a leitura de Salmo. Bom, o primeiro Salmo, né, abre o saltério, abre aqui a nossa jornada, um salmo muito forte, né, um salmo que traz uma ideia aqui que precisa ser bem compreendida. Bom, o salmo começa dizendo assim: bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Ele se retrata uma pessoa que rara, uma pessoa ímpar, singular. E nós temos aqui que pensar esse salmo não à luz da nossa realidade, mas à luz da realidade bíblica, à luz da realidade teológica, né? Quem seria esse homem? Quem seria o homem do Salmo 1? Talvez você possa estar aí buscando na sua memória uma pessoa muito querida, uma pessoa muito importante, uma pessoa de um caráter ilibado, né? De um homem que tenha marcado a sua vida, de uma figura notória, um santo varão de Deus lá da tua igreja, né? Ou da tua vizinhança, ou do teu trabalho. E você vai tentar encaixar ele nessa descrição, né? Que continua no verso 2 dizendo: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? E ainda no verso 3, mais um conjunto de características desse homem, né? Desse homem bem-aventurado, que significa feliz. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja sua folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Então, enquanto você deve estar pensando em quem é essa pessoa, em quem é esse homem do Salmo 1, eu já vou logo te dizendo: eu não sou. Eu não sou o homem do Salmo 1. Eu não sou o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Como eu seria se eu sou pecador? Como eu seria esse homem se eu tenho os meus pecados, e eu conheço os meus pecados, e Deus conhece os meus pecados também? Eu não sou o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Infelizmente a gente passa por isso e vive isso, né? Às vezes a gente fala: eu não sou o homem, né, que é como uma árvore plantada à beira do ribeiro, né, que as folhas nunca murcham, sabe? As minhas folhagens, elas de vez em quando murcham, de vez em quando eu tenho baixas de estima, de vez em quando eu fico desanimado, cai. Eu não sou o homem que tudo que eu faço é bem sucedido. Eu faço muita coisa que não é bem sucedida. Eu erro, eu falho, eu caio. Logo, eu não sou o homem do Salmo 1. E se você ainda não lembrou do homem do Salmo 1 que está buscando na tua cabeça, eu quero te dizer uma coisa: você não vai encontrar. Nenhum homem na face dessa terra se enquadra dentro da descrição, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça de Deus. Então aqui já tira todo mundo, né? Nenhum homem é bem sucedido em tudo. Todos nós temos os nossos erros, as nossas falhas, todos nós falhamos, todos nós somos passíveis de repreensão. Não existe santo na igreja. Existem pessoas sim que tentam melhorar, que olham para os seus erros e tentam corrigi-los. Existem pessoas que falham, caem, mas levantam e continuam caminhando. Existem pessoas que têm a primavera da vida, mas também vivem a sequidão da alma. Todos nós somos essas pessoas, né? Então, só me sobra uma opção para ser o homem do Salmo 1, Cristo. Jesus, ele é o homem. Perceba que no primeiro versículo aqui, nós temos um artigo definido.
bem-aventurado o homem. O texto não dá hipótese, não dá possibilidade de existirem mais de um. Bem-aventurado os homens. Não tem, não há essa possibilidade. Só um homem. Cristo é o homem do Salmo 1. Ele é o único que se enquadra aqui. Se você começar a ler o texto a partir do verso 4, talvez você comece a ter uma identificação, né? Você começa a se identificar. Não, opa, eu estou no Salmo 1, sim, a partir do verso 4, mas aí já não está falando mais do bem-aventurado, está falando do ímpio. Porém, as folhas, né, o vento dispersa. Quantos sonhos meus, quantas vontades minhas, quantas necessidades que eu tinha, o vento passou e dispersou, né? Eu sou essa pessoa que falho, que às vezes quero muito uma coisa, desejo muito uma coisa, quero muito fazer o que é bom e o que é certo, mas às vezes vem um vento e leva toda essa vontade de mim embora. Esse sou eu, talvez seja você assim também, né? Diz o texto que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, né? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, né? Bom, então como esse salmo ele se atribui a mim? Como esse salmo se relaciona comigo, né? E aí eu preciso me lembrar de uma palavra que o homem do Salmo 1, nosso Senhor Jesus Cristo, disse lá no Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos, enxertados na videira. Na verdade, nós somos enxertados em Cristo, né? Na verdade, a palavra nos conecta a Cristo. A palavra de Deus nos faz estarmos ligados à videira. Então toda saúde, então toda prosperidade, então toda alegria que há na videira é compartilhada comigo, que sou apenas um ramo ligado a essa videira. Então, à medida que eu vivo Cristo, quanto mais próximo eu chego de Cristo, eu começo a receber e desfrutar dos atributos do Salmo. Quanto mais perto de Cristo eu vou, menos eu ando no conselho dos ímpios. Quanto mais perto de Cristo eu vou, menos eu me detenho no caminho dos pecadores. Quanto mais eu chego perto de Cristo, menos eu me assento nas rodas dos escarnecedores. Quanto mais eu chego perto de Cristo, mais eu vou ter prazer na lei do Senhor e mais eu vou meditar de dia e de noite. Embora eu não consiga ser pleno em tudo isso aqui, eu vou melhorando. E Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, diz: quando vier o homem do Salmo 1, aquele que é perfeito, então eu conhecerei como sou conhecido. Eu me tornarei o homem do Salmo 1 lá na glória, na volta de Jesus. Até lá, eu não sou o homem do Salmo 1, mas eu sou o ramo enxertado na videira, recebendo todas as belezas que o autor da minha vida, o autor da minha fé, compartilha comigo. Então, querido, esse salmo é uma maravilha. Medite nele, leia ele melhor, entenda que Jesus ele é a tua força, a tua alegria, o teu contentamento. Jesus é tudo que nós podemos ter e mais, muito mais. Jesus é o homem do Salmo 1 e ele te convida hoje para que você esteja enxertado nele. Ele é a videira verdadeira. Os ramos que estão ligados a ele dão frutos, ele limpa. Agora, os ramos que não estão ligados nessa videira serão cortados e lançados aos pastos. Então é um tempo de você escolher. O Salmo 1 revela-se um salmo messiânico, pois ele está falando do Messias. Aqui está a revelação messiânica do Salmo 1, né? E nessa revelação messiânica eu sou convidado a fazer parte dela. Eu sou convidado a viver essa bênção de pertencer ao homem bem-aventurado do Salmo 1, para que um dia, na glória, eu experimente essa grande bênção. Então, querido, fica essa nossa brevíssima meditação, mas com uma implicação profunda, impactante para mim e para a sua vida. Tá, beleza? Que Deus abençoe você, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Na próxima semana, nós voltamos com o programa Graça e Paz
falando sobre mais um salmo e meditando sobre as belezas ocultas dos salmos. Que Deus te abençoe, graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.